Ainda no Brasil, a morte dos 4 cartunistas também chocou os colegas de profissão e os admiradores das vítimas. Esse é o tipo de impacto que provoca, é que nem uma bomba mesmo, que estilhaça as nossas impressões. Laerte não esconde o choque diante da tragédia, mas para a cartunista, esse tipo de jornalismo é muito sólido na cultura ocidental e não perderá forças devido ao atentado. Nós enfrentamos 20 e tantos anos de ditadura ferrenha, com prisões, com mortes, com tal e tudo, e o Pasquim continuou, os humoristas continuaram. Então eu não acho que vai haver um recuo nas liberdades conquistadas historicamente, desde que o jornalismo existe, assim, então, principalmente na França, né? Cartunistas também se manifestaram pelas redes sociais. Wolinski é o mais lembrado entre eles. No Twitter, Adão Iturrusgaray lamentou os ataques por meio de uma charge. Disse ser um triste dia para o jornalismo, o humorismo e a liberdade. E escreveu: Jorge Wolinski é minha maior influência. André Dahmer, também no Twitter, homenageou os 4 chargistas mortos com fotos e com as charges que produziam. E também ressaltou a importância de Wolinski para os cartunistas brasileiros. Wolinski influenciou todo mundo que vocês conhecem: Ziraldo, Jaguar, Nani, Enfio, Fortuna. O cara era uma escola. Vários cartunistas repercutiram o fato por meio de charges. Essa, do brasileiro Carlos Latuf, faz uma alusão ao aumento do preconceito em relação ao islamismo. A vida dos muçulmanos e dos imigrantes, que já não era muito fácil na França e na Europa de modo geral, agora vai ficar ainda mais difícil por conta de toda essa onda de ódio aos muçulmanos, que já existe e que vai ser alimentada com esse ato extremo. A Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, que também representa os cartunistas no Brasil, condenou os ataques. A federação disse que alerta a sociedade para o perigo da intolerância de qualquer natureza e também para os ataques às liberdades de expressão e de imprensa em todo o mundo. E vamos conversar com o cientista político Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Boa noite, Emir. Ainda ontem nós falávamos do crescimento da intolerância e do anti-islamismo, em especial na Alemanha. Esses acontecimentos de hoje na França, com certeza, devem alimentar essa intolerância na Europa como um todo, não? Podem perfeitamente alimentar, até porque é uma intolerância generalizada em relação a estrangeiros. Veja-se, na Escandinávia não havia extrema-direita. Agora, praticamente todos os países ela existe, está no Congresso, basicamente alimentando a resistência em relação a imigrantes do leste europeu. Não é tanto diretamente ao mundo árabe. Mas em vários outros países aparece uma direita, uma extrema-direita. Agora, há muita manipulação também. Por um lado, no caso do atentado específico, a jornalista que chegou na porta e se encontrou com os 2 terroristas, conversou com eles em francês fluentemente. Ela atesta que eles são franceses. A ideia de que é terrorismo islâmico pode ter vínculos, agora tem raízes diretamente nacionais. Há especulações de que seria gente que foi atuar como Estado Islâmico e retornou, mas na verdade é um pouco mais complexo. É preciso também recordar que é uma manipulação, porque hoje saiu 150 mil exemplares de um romance de um autor muito de moda, muito midiático, Michel Houellebecq, que se chama Submissão, que é uma interpretação possível da palavra Islã e que projeta uma França em que os islâmicos ganhariam a presidência do país. O que aconteceria no país? Foi desse livro é que se tirou a capa do Charlie Hebdo. Isso favorece o quê? Favorece a extrema-direita, no caso da França, a Le Pen, que justamente está contra os imigrantes e particularmente contra os islâmicos. Então há também manipulações, porque todos os governos dos países árabes se pronunciaram contra os atentados. A colônia muçulmana na França se pronunciou contra os atentados, mas o clichê acaba atacando diretamente a questão islâmica. Bem, você disse que além da questão islâmica, há talvez uma motivação, nacional. Quando você diz isso, você está querendo se referir com certeza aos países, às ex-colônias da França no norte da África, a Argélia, por exemplo, é isso mesmo? Certamente, em quantidade, a maior parte dos imigrantes europeus, sobretudo no sul da Europa, vem da África. Os últimos atentados graves que a França esteve acostumada, em certa medida, foi justamente na época da independência da Argélia.
o de Gaulle contra a direita francesa, contra a colônia francesa na Argélia, contra, inclusive, grande parte do exército, levou a cabo a independência da Argélia. E começou a haver uma enorme quantidade de atentados da extrema-direita, chamada OAS naquela época. Foi a época em que houve atentados com mais mortos do que agora. Mais recentemente, houve uma discriminação forte. Imagine que a classe operária francesa, que era um modelo de esquerda, quem não era comunista era socialista, há mais de 20 anos a classe trabalhadora francesa vota na extrema-direita, com o fantasma da ideia de que os imigrantes vão tomar os empregos deles. Não vão tomar os empregos, mas levante o fantasma de que vão tomar o lugar do teu filho na escola, no hospital público, etc. Tal. Essa instrumentalização faz com que a maior parte dos votos da Le Pen venham da classe trabalhadora francesa e dos jovens. As maiores manifestações que houve na França depois de 68 são de jovens particularmente conservadores, contra o aborto, contra o casamento de homossexuais. Então, há um movimento de direita forte e a França, a Europa em geral, tem a ideia de que civilização são eles, brancos, ocidentais, e uma enorme hostilidade e dificuldade de integrar os que vêm do exterior. Particularmente em época de crise, a culpa ou a expulsão, ou os mais frágeis estão os imigrantes, que acabam pagando um preço mais caro agora. Tem alguns que dizem não, como se disse na Alemanha, não, é preciso recebê-los que precisamos da sua mão de obra. Significa que quando deixam de precisar, vão expulsá-los. Então, há uma dificuldade muito grande, há uma atitude racista no eurocentrismo, discriminatória com aqueles que não são europeus, não são brancos, não são ocidentais. Emir Sader, muito obrigado, uma boa noite.